Amém? O que você está sentindo? Está se sentindo bem? Tá? Glória a Deus, né? Isso precisa provocar transformações em nossa vida. E louvado seja o nome dele por essa bondade, né? Bom demais. Bom, eu quero que vocês conheçam um moderador. Moderador Júnior. Esse camaradinho aqui, ele está fazendo um trabalho lindo, como os outros moderadores, né? Dentro da personalidade dele, da abordagem que o Júnior faz. É muito legal. E aí, Júnior? Olá, bom dia, com alegria. Tudo bem? Tem um outro Acho que telefone meu filho com está um dando um... sonzinho aí. Oi, Jane, tudo bem? Tudo bem, pastor? Bom dia. Jane Baianinha de Jesus. Estamos. Ô, Júnior, você nasceu aonde? Aqui em São Paulo mesmo, pastor. Minha Então, família é de Pernambuco. um paulista e uma baiana, É isso, né? isso Você é mesmo. enfermeiro, Júnior. Não. Não, eu sou técnico em radiologia médica. Eu trabalho com raio-x e tomografia. Beleza. Técnico em radiologia. E a E Jane? Eu sou aposentada agora. Aí sim, hein? Aí sim, tá só no chinelinho. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Cuidar de casa não é nada fácil, né, Jane? É, Esses anjinhos têm quanto tempo de casado? 24, né? isso, vai fazer 24 anos, agora 8 de dezembro. Que coisa legal, né? Quando Jane te conheceu, você era católico, né? Sim, isso. E era um católico praticante, Junião. Como é que era? Sim, eu frequentava a igreja assiduamente, tipo, todo domingo, quarta-feira à noite, podia contar comigo que eu estava lá. Domingo na E missa e sim, quarta-feira à noite. Amém? quarta-feira à noite também, às vezes até faltava na escola só para ir na igreja. Júnior, em algum momento você se deparou com a verdade do sábado, não foi? Sim, sim, foi isso mesmo. Eu trabalhava em um restaurante, como eu disse para o senhor, e aí eu conheci a Jane, e nós éramos amigos, né? E ela estava num processo de separação e eu era solteiro, né? E aí a gente foi se conhecendo, conversando, enfim, isso aí foi acho que 3, 4 anos É. por aí. E chegou um momento lá, um dia, um belo dia, eu estava lavando a cozinha com ela, ajudando lá, limpando para ir embora, aquela correria. Ela me chamava de Juninho, né? Ela e a Conceição, ela era a cozinheira 2, a Conceição era a cozinheira 1. E eles me chamam, aí ela falou, Juninho, um dia eu vou levar você na minha igreja, pra você conhecer a minha igreja, porque você é tão bonzinho, você ajuda todo mundo. Aí eu falei, vou sim, claro, vou. Eu fiquei animado e perguntei para ela qual que era a religião. Aí ela falou, Adventista do Sétimo Dia. E isso me deu um estralo. Eu pensei, Adventista do Sétimo Dia? Nunca ouvi falar nessa religião. Aí ela foi e falou, aí eu, como que é essa igreja? Ela falou assim, nós guardamos o sábado. Aí isso aí entrou na minha mente assim, invadiu a minha mente. Por que eu digo isso? Porque há mais ou menos um ano antes disso, eu tinha perguntado para o padre na minha igreja, na católica, o que significava nos Êxodo 20, os mandamentos, o sábado, guardar o sábado e nós não guardávamos. E aí ele disse que era coisa dos judeus e tal, que isso aí eram os judeus que guardavam, não eram nós. Aí eu pensei, faz sentido, né? Nós somos brasileiros, né? Deus está falando com os judeus aqui, então tá bom. E aí fui esquecendo disso aí. E aí, beleza. Aí quando a Jane falou que guardava o sábado, isso aí me chamou muito a atenção, muito, muito mesmo. Júnior, olha que coisa interessante, né? Você confiou no seu líder, certo? O padre é o Certo. seu líder, né? Aí o Sim, seu líder disse assim, rapaz, esse negócio de sábado aí é para os judeus.
você ouviu, falou, já que é para os judeus, então descartou isso, né? Querido, Sim. você que está me ouvindo aqui, que é católico, e nós temos irmãos católicos aqui que frequentam as aulas até tempo com a gente. A questão não é se você que está guardando domingo está perdido ou salvo, ou eu que estou guardando sábado estou salvo ou perdido, porque guardar a lei de Deus não nos salva, né? Mas a questão é se o sábado é bíblico. Eu acabei de conversar sobre isso, né? É a Bíblia que comanda? Que dia que está lá? É o sábado ou domingo? Pode vasculhar na sua Bíblia aí. Você que é católico, pega aquela Bíblia grossona que você tem em casa, com a imagem lá da Nossa Senhora, aquela que tem foto do Papa, do Padre, pode pegar, aquela grossona, não quero que você pegue aquela Bíblia lá que você ama. Vai lá e lê, considere todos os livros da Bíblia, os que são no cânon bíblico, sem os apócrifos, que tem livros aí que não são canonizados, e olhe lá, se aparecer Deus mandando guardar o domingo, pode guardar. Mas se não aparecer, você vai ter que tomar uma decisão. Agora eu quero ver, que se aprendeu o que eu acabei de falar aqui, agora eu quero ver. Você vai ter que tomar uma decisão, meu amigo. É uma decisão de atender o que o padre vai dizer ou o que a Bíblia está dizendo. É desse jeito. E você também, irmão evangélico. Você que está aqui da Igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, tudo irmão amado, pode estar salvo ou perdido, como adventista pode estar salvo ou perdido. Não estou discutindo isso. Estou discutindo se a Bíblia manda guardar o domingo. Eu quero ver onde é que está isso aí. Aí eu quero saber o que você vai fazer com as suas emoções. E agora, meu Deus, minha igreja guarda o domingo, meus amigos estão tudo lá, eu amo tanto meu pastorzinho, aquele pastor é boa gente demais. E agora, como é que eu vou fazer? Ó, as emoções aí, ó. Olha as emoções. Bom, entre as emoções, suas amizades, o pastor, o seu trabalho, o domingo e o sábado, tá? E você estuda a Bíblia todinha e vê que o sábado é o dia de guarda. O que você vai fazer com as suas emoções? Você vai descartar essas emoções e vai privilegiar o que a palavra de Deus diz. Amigão, é o sábado. Amém, amém, amém. Eita, tá vendo? Aplicamos Eita, o nosso glória. conteúdo ao testemunho. Glória a Deus. Que maravilha, isso é bom, né? Isso aí. Janinha, quer dizer que você chegou como a mensageira aí nesse... Você chamava Juninho, mas é só porque ele era bonzinho ou você já estava afinzinho do Juninho? Não, não estava, não. Era meu amigo mesmo, ele cuidava de mim desde sempre, desde acho que do primeiro dia, sempre ajudando com carinho. Mas olha, eu vou lhe confessar uma coisa. Juninho me disse que ele já achava tu bonita e que estava de olho em tu. A negona era bonita. Era não, irmão, continua sendo. Continua. Vai apanhar depois do testemunho. Não Tá, quero é mais causar bonito. discórdia. Tá, é mais Aí bonita ainda. Você vai para a igreja e rapidamente você faz a transição, porque você vai estudando, aceitando, e daqui a pouco você já era professor de escola sabatina. Assim, não foi tão rápido, né, o processo, mas quando eu olhei, eu já estava passando lição na escola sabatina. Por quê? Porque quando eu cheguei na igreja, no primeiro dia, já me chamou a atenção, porque a pregação era justamente sobre o sábado. Achei aquilo incrível. E era o ancião Gilberto que pregou, uma bênção ele. E foram duas coisas que me chamou a atenção, né? Uma que falava sobre o sábado e a outra que falava muito de Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar da volta de Jesus assim. Eu já tinha de outras religiões. Eu via pregações de vários tipos, mas assim, da volta de Jesus, eu achava até meio alienado acreditar nisso. Mas quando eu li na Bíblia que Jesus tinha feito promessas da sua volta, que ele viria nos buscar, isso encheu meu coração de muita fé. Eu fiquei muito assim espontâneo, muito aberto para a palavra de Deus. Nesse E aí eu contexto, Júnior, percebi, assim, não sei, desculpa até dizer isso aí, eu sei que tem católicos, mas eu estava sentindo que eu estava sendo enganado, desculpa dizer assim. É isso. é uma sensação de... É uma espécie de frustração, né, Júnior? Porque Sim, quarta, isso. domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, aí você vai lá,
e de repente você começa a estudar a Bíblia, outras verdades tão aparentes e preciosas na Bíblia, você nunca se deparou com elas. Aí a sim, pergunta logo é: por que que não me falaram antes? E assim, pastor, ele tinha muitas dúvidas, mas assim, pela misericórdia de Deus, eu sempre tive assim pessoas me auxiliando muito, né? sim. E uma dessas era o pastor Éder, e ele estava E a sempre, Aninha, né? E a Aninha. E ele tirava muitas dúvidas, né, do é, Júnior, coisas que eu não sabia responder, ele sempre, sim. O né? pastor Éder, ele foi fundamental, porque eu comecei a ficar com muitas preocupações na cabeça. Eu não sabia se a maneira correta, se eu estava errando em algum ponto. E eu ali pedindo perdão a Deus na minha inocência, orando, né? Aí a Jane foi e falou: Você quer que eu peça um estudo bíblico para você? Eu falei: Pode ser, pode. Aí, um certo dia, a gente foi para a igreja no sábado, já preparado para pedir o estudo, e aí o pastor Éder nos cumprimentou. Ele não era o pastor da igreja, ele era. Pastor auxiliar na época, É, né? isso. E aí ele conversou comigo, ele me abraçou, vixe, ele foi assim, uma pessoa Você incrível. ama o pastor Éder e a Amo Aninha? demais, Vamos. demais. Você A gostava de estar perto Aninha. dele? Eu não, não tinha É, vontade de é desgrudar. tanto que ele é nosso padrinho de casamento, ele e a É, Aninha. Isso é isso aí. adoração? Não, acho que Não, não. percebe, gente? De Não é certa adoração, isso é admiração. É porque o admiração. Admiração. pastor Éder se tornou importante para Júnior Sim, e para Jane. Sabe por quê? Importante é o seguinte: é você pegar a pessoa e importar, trazer uhum, para dentro. Porque o que que o pastor Éder fez? Cuidou, abraçou, amou, ensinou a palavra. Logo o pastor Éder se tornou importante para o Júnior. Gente, isso é saudável, irmãos. Nós sim, precisamos disso para um respeitar e ser conduzido pelo outro, pelo amor de Deus. Isso é lindo demais. É lindo. sim, sim, Aí, você conhece o pastor Éder, ele aceita a palavra e vocês se casam, né? sim. Se Nos 24 anos. batizamos, nos batizamos e na sequência nos casamos. Isso aí, É, porque era até um sonho da Jane, né? porque até então eu era casada, pastor, e não, eu ia para a igreja, mas assim, não era batizada, entendeu? E aí eu Uhum. precisei, né, me separar da situação que eu era, e aí a gente. E aí É, os dois pombinhos estão felizes há 24 anos. muito, muito. Que legal, É, Não né? é julgo desigual agora, né, pastor? A gente. Não, não é jogo. A mesma fé, a bandeira do ensanguentado está aí cravada nessa casa, né? amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu já estive junto presencialmente com Jane e Júnior. por- Foi em São Paulo, né, Júnior? Ou na São Paulo Bahia? e Bahia. São É, Paulo e São Bahia. Paulo. O Júnior foi para São Paulo e foi para Bahia. Estou aqui orando, vamos para Itararé também. Eita. Vamos para Itararé. É, Então, nós tivemos a Vamos. alegria de estar juntos e viver momentos importantíssimos juntos ali. Foi uma bênção. Vocês conheceram a sala, como todo mundo, no meio da pandemia, né? isso, Quando, Isso. pastor. quando a gente conheceu a Jane já deu testemunho aqui, foi no período em que a Jéssica, a filhinha dela, faleceu, né, Jane? Isso, pastor. O que que ela teve, Jane? Ela teve câncer na veia cava do coração, pastor, com 34 anos. Eu lembro que no dia que Jane estava indo para o sepultamento, eu falei com ela, né, Jane? Pastor, o senhor me Foi nesse chamou dia. E e aí? foi assim Vai sair? foi um acalento naquele momento, né? Assim, as suas palavras, né? E era só um momento. Ah, Era uma mãe que estava ali e o senhor entrou e orou comigo. E ali eu senti a presença do Espírito Santo. E eu conheci a sala através da doença da Jéssica. Porque a Jéssica, quando ela entrou na sala, ela estava fora da igreja, estava Ela fria no estava, coração. ela estava fora da igreja, em meio à aflição da doença. A moderadora Fernanda, né, que já era nossa amiga de muito tempo, conheceu a Jéssica desde pequena, nos indicou a sala para ela. E a partir daí ela começou a ver, e aí me chamou para ver, eu comecei a ver com ela, e em seguida o Júnior também, né? Passou, né, Fê? sim, Ah, assisti. O Júnior me relata que chamou a atenção é que a Jéssica estava fria, estava bem
fora mesmo, assim, da conexão. E um dia o Júnior chegou e a Jéssica estava orando, né, Júnior? Orando, Sim. orando Eu fiquei e impressionado com a cena. Ela estava afastada totalmente. Ela nem acreditava mais em Deus. Ela estava bem descrente. E eu ficava pensando, meu Jesus, como que nós vamos fazer para a Jéssica voltar aos caminhos do Senhor? Eu tinha essa preocupação, né? E a gente orava sempre, sempre por ela. E nada, cada vez mais distante, cada vez mais distante. Aí teve um dia que eu entrei, que eu trabalho à noite, cheguei de manhã, ela estava de joelhos orando. E aquilo me chamou a atenção e eu subi para o quarto, tomei banho, aí fui descansar e fiquei com aquilo na mente. Quando foi a tardezinha que eu tinha acordado, ela e a Jane estavam conversando sobre uma pregação da Sala 57. E eu fiquei curioso, falei, Jéssica, eu quero ver isso aí que você está vendo. Eu quero também ser contaminado. E aí e ela passou para mim o link do YouTube e eu assisti e eu fiquei maravilhado. E dali para frente nunca mais saí da sala 57. Jane, Jane, Jéssica, graças a Deus, descansou em Cristo, né? descansou em Sim, Cristo e o pastor Renato, ele acompanhou os últimos é, momentos dela e ele falou, Jane, fique tranquila, porque uhum, realmente assim, não sei se é o ditado certo, mas se não vem pelo amor, vem pela dor. sim, E a minha filha, ela foi pela dor, mas eu tenho certeza que eu vou encontrá-la. Eu tenho certeza que é, ela está É, salva. esse não é um texto bíblico, mas que Deus usa tudo para nos salvar, Sim, sim. sim. né? Jane, Eu você gostaria, o tem... pastor, dá licença um pouquinho, eu Hum, gostaria de até agradecer publicamente o pastor Renato. Ele trabalha junto com o pastor Esmeraldo, aqui no, na Igreja do Capão. E ele não participa da sala, mas ele tem vontade de participar. Mas eu estava um momento aflito no hospital lá, orando sozinho, e ele chegou. Ele chegou, conversou comigo, achei uma surpresa, eu nem sabia que ia um pastor lá. E ele subiu antes de nós, ele me acalmou, tranquilizou, orou comigo, subiu, foi lá na UTI, falou com a Jéssica, ungiu a Jéssica, orou junto com ela orou também, e ele foi também fundamental, não poderia deixar de agradecer a ele e o pastor Esmeraldo, né? Foram Foi, foi fundamentais. nos glória a Deus. momentos de angústia e dor, e eles também estavam ali nos acolhendo, Sim, orando, né? Dando todo o seu apoio. sim, sim. Jane, eu aqui, junto com os pastores, moderadores, todos cooperam com a sala, inclusive vocês que são ativos aqui. O Júnior é um moderador da sala e você, por extensão, também é, porque você sofre Sim, toda essa influência. Você me disse que agradece a sala por ter feito esse trabalho de reavivamento na Jéssica, né? sim, pastor, sim. Com certeza. Agradeço por ter conhecido a sala, agradeço por existir a sala, e mesmo agora também, neste momento, onde de novo a gente está passando aí por um momento assim de angústia, né? Que o senhor sabe, a minha irmã também, Jaqueline, né, está com câncer, e a gente fica aflito, né? Mas quando a gente vai para a sala, que a gente vê os outros testemunhos também, que a gente sente-se abraçado humanamente, né, também, isso nos dá a certeza que a sala é importante, que a sala nos acalma também, Sim, né? Você vem para a sala por ocasião da sua filha, a gente dá o testemunho de como você superou aquele momento, como foi Sim, importante para ela nessa ativação espiritual, e vem o fogo dos pastores, Esmeraldo e o pastor que você acabou de citar, isso fortaleceu o você. pastor Renato, que é o Renato. Ô, Jane, a sala provocou mudanças em você? total, pastor, total. Eu sou uma baiana assim, meia, né, avexada, hoje eu sou mais tranquila, mais paciente. Tem Júnior, situações aqui Tem situações Júnior, aqui que o pessoal fala, nossa, mas você é muito tranquilo. Eu falo, não sou eu. É o tranquilo é o Espírito. Espírito que está em mim, né? O Cristo formado Exato, no meu coração. Ô, Júlio, exatamente. você percebeu essa mudança em Jane? É evidente, né? É evidente. Tanto nela como em mim também. A gente às vezes até comenta as mudanças um no outro. É, Graças a Deus e O a casamento sala. de vocês ficou melhor, filho?
Ah, sim, sem dúvida Sim, nenhuma, sim. sem dúvida. Quando a Não gente que fala, era né? ruim, né? Nunca Não, foi não que era ruim. ruim. Não, mas assim, nós seres humanos temos sempre que melhorar, né? Não tem como, Sim, não tem como. Sim, Quando com eu falo assim, certeza. a sala, não é a sala, viu, irmãos? A gente precisa ressaltar isso, não é a sala 57. É o propósito pelo qual nós realizamos a sala. É isso. O sim, que a gente tem como propósito é a busca do batismo do Espírito, que forma Cristo em nós e que provoca essas mudanças. Porque não Sim, tem nenhum poder em si entrar na sala. Nenhum. É como não tem poder nenhum entrar no tanque do batismo. Não tem poder nenhum comer o pão e tomar o suco da ceia. sim, Entende? claro. São só símbolos e coisas que são usadas para a transformação, assim como a Sim, sala e sua metodologia. isso mesmo. Jane, me fale uma mudança aparente em você depois que você compreendeu as coisas que a sala ensina. assim, ter mais paciência, compreender mais assim digamos assim, humanamente o defeito do outro, né? Ser mais paciente e não dá tanto, eu não dou, assim, eu nunca dei tanta importância para coisas materiais, só que hoje eu perdi totalmente, não que a gente não cuide, né? Mas as coisas materiais não são tão importantes como antes. Hoje em dia, pessoas, sempre foi, mas hoje em dia pessoas são muito, muito mais importantes. Jane, E essa é a mudança em mim, assim, eu tenho situações aqui que o pessoal fala, nossa, mas porque a gente está em obra aqui, interminável, né? E o pessoal fala, nossa, mas os pedreiros faz isso, e você fala, olha, o mal dele não me pertence, o mal deles é deles, né? E assim, pela vida fora. Então, eu aprendi realmente uma coisa assim, que é a paciência. E isso deixa eu me te perguntar incomodava uma muito. coisa. Eu ainda tenho o defeito de querer tudo para ontem, mas hoje eu já sei, né, filho? É bem Aguarde mais paciente, bem mais, muito mais. muito mais E eu paciente. ainda tenho o defeito de querer deixar para depois. Então tá Então, todo pastor, não mundo. sei se a sala sabe, mas o seu filhão também é assim, mas tudo bem. Então, minha esposa, meu amigo, minha esposa é linda demais, porque assim, o negócio dela vai fazer, então vamos embora, bora, 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 Isso, bora. né, E filho? eu vou fazer, eu fico, peraí um pouquinho, deixa eu ver um negócio, né? E isso é muito legal, né? Achei um ponto em comum no filhão aqui, né? Aham. Nós somos família, que o Júnior é filhão. Família. Ei, Jane, eu queria ressaltar uma parte, vou para o Júnior agora, nas mudanças dele. Como foi que esse processo do espírito, esse ambiente, a compreensão do amor, dessas coisas todas que a gente estuda, te ajudou a colocar a dor da ausência da filha num lugar onde você pudesse suportar com mais tranquilidade, se é possível isso, né? É, Porque é, é possível. o filho enterrar a mãe, o pai já é previsto, mas a mãe sepultar o filho ainda é um corte muito maior, né? Pastor, eu mesmo, eu humanamente, eu não entendo. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus mesmo, porque eu não imaginava a minha vida sem a Jéssica. Nunca imaginei, porque a gente não era mãe e filha, nós éramos amigas, né, filha? Eu não sei nem a Sim, palavra, a gente era muito é, ligada, muito muito, muito próximo. muito próxima, muito uma de olhar para a outra e sorrir, que está sorrindo assim, e ela chegar, mãezinha, eu te amo, te amo. E era uma coisa assim fora do comum, né? Não, era um presente de Deus. Só que eu aprendi agora que Deus me deu um presente por 34 anos e que esse presente foi o tempo que Deus me deu e que eu tenho que ser grata a ele, né? Inclusive, eu falei essa semana, mandei uma mensagem para a Sheila, né? Que perdeu a filhinha dela dormindo, Cara, a que filha da Sheila, ela dormiu e me acordou. Que coisa, né? exatamente, e que é o presente que Deus nos deu e que a gente tem que ser grata e pedir para Ele que acalente a nossa dor, né? E eu, como eu já falei para o senhor também, eu aprendi, como o pastor Ludivan me falou naquele dia também. Quando estiver doendo muito, Jane, quando estiver doendo muito, você clama. A única oração, Jesus, Jesus, Jesus. E eu ainda faço isso, sabe? E na hora que eu falo, a dor não que vai embora, mas acalenta, me acalma e me dá certeza que eu vou abraçar a Jéssica.
eu vou abraçar, porque minha filha, ela Pastor, só dorme, assim também como a filhinha da Sheila, ela dorme, e é o presente que Deus nos deu, e que a gente tem que ser grato a Deus, é o tempo dele, não é o nosso tempo, né, pastor? E é aí que eu aprendi a ser calma e não querer tudo no meu tempo, porque é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, né? Jane, todos nós vamos sofrer esse tipo de oscilação. Sim. Quero mostrar uma coisa para vocês. Falei para o Júnior que eu ia, nesse momento aqui, mostrar para vocês uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu era muito apegado à minha mãe. Sim, pastor. Mas sabe assim, ó, apegado à minha mãe mesmo. E eu a perdi no primeiro ano de ministério. Foi muito difícil. Foi um golpe muito duro. Muito duro. E eu fiz o sermão fúnebre dela, né? Minha mãe, ela morreu na minha frente. Foi muito difícil, porque ela teve uma parada cardiorrespiratória, ela tinha efisema pulmonar, e eu a coloquei na cama. Quando eu a coloquei na cama, ela teve um espasmo respiratório, foi perdendo a capacidade respiratória, e ela foi perdendo a vida ali na minha frente. Eu levei a mesa, a cama dela para a sala de urgência, mas quando chegou lá já não era mais possível, ela já tinha vindo a óbito. E na segunda-feira, que é a minha folga, eu saí para resolver umas coisas da família, passei próximo ao cemitério onde a minha mãe está e tirei essa foto. Minha mãe é essa aqui, ó, Carmen Teixeira Almeida. 19/9/38 a 7/6/2010. E nesse dia, eu, naquele lugar, escrevi o que eu vou ler para vocês. Eu vou retomar ali no Júnior e a gente termina nosso testemunho. Hoje fui ao cemitério. Me assentei diante da lápide da minha mãe, tentando resgatar um pouco de mim mesmo. Ela me deu origem, me gerou em seu ventre, alimentou-me com o próprio corpo, enquanto minha forma semelhante à dela ia sendo construída. Hoje eu chorei novamente, como no dia 7/6/2010. Não tem como trazê-la de volta. Impossível arrancá-la de dentro de mim. Estar aqui é o máximo que posso. Eu queria apenas me sentir perto. Como me faz falta o sorriso, a leveza dela, seu cheiro gostoso, sentadinha no sofá, sempre no mesmo canto. Seu grito quando eu a mordia, brincando todas as vezes que eu a via. E ela dizia, para, menino. Era seu pedido, que na verdade não era uma reclamação, mas um retorno como que aceitando a brincadeira. Era seu jeito Carminha, o nome dela era Carmen. Era o seu jeito Carminha de me dizer que me amava. Eu a vi morrer em minha frente. Nunca mais fui o mesmo. Aquela cena não sai da minha cabeça. Eu não sabia o que fazer. Tentei de todas as formas, mas eu não consegui evitar que parte de mim fosse embora escoando pelos meus dedos. Foi o pior dia da minha vida. Até hoje eu a busco em minha memória. Muitas são as lembranças guardadas cuidadosamente para não serem esquecidas. Seu rostinho, suas mãos macias e bem fininhas, seu cabelo branco e os olhos expressavam a dor de uma vida sofrida e, ao mesmo tempo, a nobreza de uma rainha que manteve sua reputação imaculada. Eu sinto saudade, por isso estou hoje aqui. Eu estava diante da lápide dela, sentado exatamente diante da lápide dela. Ela não pode me ouvir, me ver, sentir a minha presença. Está dormindo apenas. Mas eu posso. Aqui, em todo o universo, é o lugar onde posso estar mais próximo. A vida nos desafia todos os dias. Hoje eu precisei estar mais perto de mim. De alguma forma, aqui é o lugar onde as minhas lembranças me realinham e me fazem dar de cara comigo mesmo. Afinal de contas, eu sou osso dos ossos dela. Eu vou honrá-la todos os dias da minha vida.
Vou fazer valer todo o cuidado da minha amada mãe, para que eu fosse hoje o homem que sou. Vou carregar em meu coração um canto de gratidão por aquela que me trouxe à existência, enquanto eu viver. Hoje eu precisei um pouco mais de mim mesmo. Meu coração se aqueceu nesse lugar frio. Vou sair daqui para continuar. Afinal de contas, eu sou filho de uma guerreira. Isso, Jane, que você passa, todos nós vamos passar quando perdemos alguém que a gente ama. Há um grito aqui dentro de saudade, né? Nós somos seres humanos, né? Seres humanos, só isso. Oscilar faz parte da caminhada, né? Júnior, abre o seu áudio aí, ele deu uma fechadinha. Vamos terminar nosso testemunho de hoje. Júnior, quais foram as mudanças que você percebeu na sua caminhada depois que você se tornou um moderador? O Júnior é o moderador da Sala 57, queridos. Qual foi a mudança? Quais foram as mudanças que você sentiu, filho? As mudanças foram muitas, né? A começar que eu comentei com o senhor que eu tive uns problemas na minha caminhada como cristão, já como adventista, que eu costumo dizer que é depressão espiritual, sabe? Não sei se existe esse termo, mas eu tenho umas recaídas às vezes e eu nem sei dizer o motivo, o porquê. Por exemplo, não tem muito tempo, em 2017 mesmo, eu era vice-professor da Escola Sabatina aqui no Capão, e, de repente, eu não senti vontade mais de ir para a igreja, de ir para passar a lição da escola sabatina, não sentia vontade de ir na classe dos professores. Lá tem o irmão, é o Paulão, a gente chama carinhosamente de Paulão, ele falava para mim, olha, seu lugar está aqui, guardado, viu? Ele sempre me cobrava. E eu não sabia dizer, as pessoas me perguntavam, Júnior, por que você não está indo mais passar a lição? E eu me sentia frustrado porque eu não tinha uma resposta para dar assim. Aí falava, não queria dizer que não estava afim, não sei o que acontecia, era incrível isso. Eu orava ao Senhor, chegava até a me emocionar quando eu orava, porque eu queria uma resposta do Senhor, por que eu não sentia vontade, às vezes, nem de pegar a Bíblia. Isso me incomodava muito. Graças a Deus, pela glória de Deus, não estou sentindo mais isso. Espero que com a ajuda do Espírito Santo eu não sinta mais, porque eu sinto agora o senso maior de responsabilidade, porque, querendo ou não, tinha o professor da escola sabatina, tinha alguém para passar a lição, e hoje não, eu sinto um senso de responsabilidade maior como moderador. Eu sinto que as pessoas precisam de mim, eu não posso cair, eu sinto essa preocupação. Eu acho que todo pastor é assim, né? Todo pastor sente esse senso de responsabilidade. Quando eu penso assim, mais ou menos um pouquinho em mim, chega uma mensagem no meu WhatsApp: Júnior, por favor, ora pela minha irmã, ela está internada na UTI e fizeram outros procedimentos e não deu certo e vão tentar outros e a família está desesperada. Então eu sinto ali o senso de responsabilidade. Eu paro naquele momento. Se eu estiver trabalhando, eu vou no banheiro orar. Se eu estiver dirigindo, eu paro no acostamento e vou orar. E envio os pedidos de orações rapidinho para os grupos de oração da Sala 57. Gostaria até de agradecer imensamente pelos administradores e intercessores da Sala 57, que oram 24 horas. Isso eu garanto para todos os meus moderados. Eu sempre falo, eu estou enviando a sua oração nos grupos de orações e eles oram 24 horas pelo seu pedido, viu, minha irmã? Fique em paz. E graças a Deus tem tido resposta em todas as orações. Eu envio os agradecimentos também. E isso também ajuda a fortalecer a minha fé, eu tenho certeza disso. A fé dos intercessores, tenho certeza que aumenta. E também as pessoas que pedem oração também. E eu sinto que essa mudança chega a ser até radical. Você se vê literalmente um pastor hoje, né? Dessa lista de transmissão, em que você faz o pastoreio dessas pessoas, tem mudado sua vida, aprofundado sua experiência, porque ninguém vive só, né, Júnior? Ninguém vive Sim. só. Você chegou a me dizer que, quando terminar essa reforma aí, você quer separar na casa um lugar para você fazer seu escritório para ser ocupado exatamente para isso, né? Para isso mesmo, para orar, fazer chamada de vídeo, orar com meus moderados. Eu orei já com alguns, fiz chamada de vídeo, mas eu quero fazer com todos.
E às vezes, né, porque está na sala ou no quarto, passa alguém, aí atrapalha. Então, quero sentar lá com a Jane do meu lado, assim, a gente junto orar por um moderado, por, sei lá, uns 5, 6, o que Deus mandar no dia, nós vamos orar. Júnior, deixa eu fazer uma pergunta para a Jane. A Jane está aí do Sim, lado. Cara, você trabalha. A Jane está aí com é uma netinha, provavelmente, né? É a sobrinha. sobrinha, na verdade, a sobrinha da Jéssica. Eu sou tia-avó, é a semelhança da Jéssica. Ok. Parece muito, né? Então, Parece. veja, tem todas as atividades da casa. Júnior, e ser moderador leva tempo. Mas eu Sim, percebo, quando eu falo com você, ô Gianita, esse camarada aqui, Gianita, é lindo ver o trabalho dele, como se eu pegar aqui os moderadores para contar, eles são extraordinários, né? Como é que você tem feito, junto com a Jane, para separar esse tempo e cuidar de pessoas? de repente eu falo para ela, filha, eu vou orar aqui, eu vou falar com o moderado, tá bom? Ela já entende, ela respeita, eu saio já vou mandar mensagem. Quando eu não moro junto, né? Isso. Quando a própria Jane está junto nisso. Jane, você viu que ser moderador, no caso do Júnior, que se envolve, que ora, que faz chamada, que isso melhorou a fé do teu marido? Muito, muito, muito. Melhorou muito, pastor. Melhorou muito mesmo. Essa experiência de viver, cuidar do outro é muito importante, né? Júnior, e aí vamos terminar? Me diga assim, a mudança mais aparente depois que você entrou na sala e descobriu tudo que a sala ensina e decidiu viver isso. A mudança mais aparente em você. A mudança mais aparente que eu percebi muito, que eu até comentei com o senhor e comento com as pessoas quando eu converso, com certeza é a busca incessante pelo Espírito Santo. E isso eu não posso negar, porque eu sempre conversava com Jesus, com Deus, é claro, e incrivelmente eu deixava muitas vezes o Espírito Santo de lado, mesmo às vezes lendo o livro do Espírito Santo, que eu li alguns livros antes. E aí, hoje não, hoje eu já falo, converso com o Espírito Santo, eu vou trabalhar com o Espírito Santo, eu volto com o Espírito Santo, e é uma bagunça danada. Uma hora eu falo com Deus, outra hora eu falo com Jesus, outra hora eu estou falando com o Espírito Santo de novo, aí eu volto para Jesus, e é uma loucura. E, Ai, que e a minha, legal isso. minha oração mudou também, né? Eu orava, eu falava, por exemplo, eu falava assim, obrigado, Deus, né? Porque eu sempre oro assim, eu aprendi, até numa lição da Escola Sabatina, uma vez, que a gente sempre tinha que pedir perdão pelos nossos pecados. Então, toda vez que eu oro, a primeira coisa que eu falo, né? Senhor, Deus, por favor, perdoe os nossos pecados, né? E aí dava continuidade na oração. Agora não, agora eu oro. Senhor, perdão pelos meus pecados e, por favor, me batiza diariamente com o Espírito Santo. E aí eu já começo. Divino Espírito Santo, meu Senhor, por favor, me oriente, me guie pelo caminho que me leva até a salvação em Jesus Cristo. Então eu já oro assim. É o Não sei hino se que a está gente certo, acabou de mas cantar, né? Vive em mim, sim, santo e bom consolador, limpa do mal meu coração, sim, né? E aí sim, a gente pede o amor de Deus para o próprio Espírito, né? E é legal o sim, seguinte, né, Júnior? Que uma hora você fala com Deus, porque a necessidade é de falar com Deus. Uma hora você fala com Cristo, porque a necessidade é de falar com Ele. E uma hora você fala com o Espírito Santo, porque a hora é falar com Ele. Porque cada um deles tem uma função linda na vida da gente, né? Estou sob forte tentação, Espírito Santo, me ajuda bem aqui, eu não quero cair, sabe por quê? Porque eu quero ficar unido a Cristo. Jesus, me ajuda a ficar do teu lado aqui, eu quero ficar unido a ti. Quer dizer, conversa com, né? Eles estão presentes nesse processo. Nós nos sim, relacionamos com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, estamos ligados na videira que é Cristo. sim. Que coisa, não? E Que aí você ficou coisa. mais calmo também, Juninho? Não, pastor, não pode ficar mais calmo, não. Não, né? Porque eu fiquei feliz. Eu já sou calmo demais Você é até. As calmo pessoas demais. falam para mim que eu sou muito calmo, Vai pegar. mas eu fiquei mais amoroso. Eu percebi que eu fiquei mais amoroso, É. assim. Eu verbalizo mais, assim. Eu não tinha o costume de falar, né? Eu amo você, eu te amo. E, tipo, gosto de você, gosto da sua companhia. Não, hoje em dia eu expresso mais tudo isso aí. Então, estão mais felizes? Sim, Ai, feliz. Estão fazendo claro, mais com pessoas certeza. felizes? Sim, com Então, nós certeza. estamos indo para o céu, irmão.
Estamos Eita, glória a Deus, irmão! Quem está feliz, está fazendo outro feliz em Cristo Jesus. Rampa para o céu, meu amigo. Pastor, só uma coisinha. Nós hoje... O Manel está dizendo, é céu para nós. Pastor, só mais uma coisa. Hoje em dia, a gente ajuda mais o nosso semelhante, né, Fê? Hoje a gente divide mais. A gente divide muito mais. Isso, é. A gente não retém nada mais, assim, para nós. É tão gostoso, Jane, isso que você está falando, de poder ajudar pessoas. Né? Eu estava ontem, fui buscar minha filha, parei na frente da padaria para ela comprar um lanche para a gente, veio um camarada com uma sacola na mão, disse, moço, compra um leite para mim, para minha filha. Eu olhei para ele assim... Espera aí, deixa minha filha voltar. Aí fui na farmácia com ele. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 latas de leite. Tem menino usando fralda? 2 pacotes de fralda. Dei um valor lá e tal, paguei. Aí o camarada saiu com a sacola e foi embora. Aí um casal veio e me interpelou. Falou, rapaz, eu vi você fazer aquilo ali, tipo, já balançando a cabeça, né? Porque às vezes a gente dá, eles vendem droga e vão fumar. Aí eu falei assim, ó, um amigo meu, Vado, ele me ensinou uma coisa. Ele estava no farol e ele deu dinheiro para uma pessoa que bebe. Aí alguém falou assim, esse cara vai usar com bebida. Ele falou assim, ó... a gente tinha isso. Lembra disso? Lembra disso? O Vado falou assim, cara, isso mudou minha concepção completamente, né? Como o ensino é fundamental. O Vado nos ensinou assim, ó, quem bebe também come pão. E se o dinheiro que ele pegou naquele dia foi para os filhos mesmo? E se o leite foi para casa para os filhos? Se ele usou droga? O que importa, irmão, é que eu estou disponível para compartilhar. Exatamente. Eu não vivo mais para mim mesmo. E nós percebemos, pastor, que não diminui as nossas condições, só está aumentando. Não sei explicar o que é isso. É bênção. Irmã, sabe o que é? Sabe as emoções saudáveis? É isso que acontece. A gente passa a ter alegria quando a gente compartilha. Seja nosso tempo, seja a esposa para a obra de Deus, seja o marido para a sala de moderadores, seja o dinheiro que eu usei para comprar esse... A gente é feliz quando faz isso. Eu não sinto falta do dinheiro que eu passei para aquele homem lá. Exato. Sinto nada. A alegria minha, ele veio com a sacolinha na mão, certo de que, se for verdade o que ele me falou, as crianças serão beneficiadas. Isso aqui enche o coração da gente. Amém. Ei, Juninho e Jane, eu amo vocês. Eu preciso de vocês. Nós também, nós te amamos, pastor. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus. A parte visível de Deus também, pastor, na nossa vida. Precisamos do Senhor para ser feliz. Nós acreditamos mais em Deus, porque o Senhor existe e toda a sala existe. Amém. Amo o Senhor, amo todos os pastores da Sala 57, todos os moderadores, que são uma bênção. Amo também todos os moderados, também os moderados dos meus moderadores, que eu oro também, e vamos todo mundo junto, subir todo mundo junto. E se o pastor Éder estiver aí na sala, talvez ele esteja, né, pelo YouTube, queremos agradecer a ele pela paciência, pelo amor, porque ele mesmo sabe que eu era inflamada, né? Ele sempre fala, e ele é uma benção, assim, obrigado por ele existir também. Ele foi fundamental. Foi fundamental. A paciência dele foi fundamental na nossa vida e no nosso casamento. Sim. Maravilha, Júnior, seu trabalho como moderador, junto com os outros, faz uma diferença muito grande na vida de muitos. Obrigado. Eu que agradeço demais. Jane, como suporte, é todo o apoio que você precisa para continuar nessa caminhada. Parabéns. Amém, pastor. Vocês são lindos. Formam um casal muito bonito. O Júnior é gatinho. Para Ana, para Hanna. Vou deixar que eu vou agarrar essas mulheres bem aqui. Grande abraço, tchau, gente. Tchau, pastor. Valeu, tchau, sala. Valeu. Um beijo para todos. Bom demais, né, irmãos? Tem uma característica do Júnior que é assim, ó. Para tudo esse camarada tem um obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. É muito agradecido. Isso é muito legal lidar com gente agradecida, né? Muito bem, queridos, para você que ficou até aqui, amanhã tem mais, Sala 57. Bom dia com alegria.